Bom, meus amigos, o dia 25 de junho começou aí com muitas pesquisas. A gente vai trazer alguns números para vocês. Lembrando sempre que isso é um retrato do momento e a gente vai ficar de olho aqui em algumas tendências. Não é momento de definir voto. Eu vou votar agora nesse por conta daquele resultado. Não é esse o momento. Agora a gente tem que analisar projeto, ideias, o que o candidato que a gente gosta mais tem defendido para o futuro, qual que é a posição dele sobre diversos assuntos. Isso é o que a gente tem que fazer daqui até as eleições, que acontecerão daqui a 16 meses. Mas antes de falar dos números da pesquisa, em especial a Exame Ideia, com uma rápida passagem pela pesquisa IPEC, eu quero pedir para vocês aqui que quem puder se inscreva no canal, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like, que isso é muito importante para nós. A pesquisa ali do Instituto IPEC aponta que Lula tem 49%, Bolsonaro 23%, Ciro 7% e Dória 5%. Eu não vou explorar muito essa pesquisa porque ela é feita agora pela primeira vez. É um instituto que tem ali ex-funcionários do IBOP. Como nós não temos um parâmetro de comparação, então prefiro não me aprofundar muito nela, mas deixo registrado aqui o que ela aponta. E com números muito diferentes, vem a pesquisa Exame Ideia, que faz levantamento praticamente todos os meses. E a gente já analisou aqui, por exemplo, os números de maio, e eu vou trazer agora os números de junho e fazer algumas comparações, às vezes com maio, às vezes com abril. O detalhe é que ela foi feita entre os dias 22 e 24 de junho, foi feito com 1.200 entrevistados e tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais. No primeiro turno, a gente tem aqui, eu cheguei a imprimir para ficar mais fácil. No cenário 1, Lula com 39, Bolsonaro 31 e talvez a grande surpresa aqui, surpresa em termos do crescimento que teve, é Ciro Gomes com 14%, João Dória com 8% e não sabe 7%. No cenário 2, a gente tem agora entra Eduardo Leite no lugar de João Dória. Lula aparece com 37, então ele cai um pouco, Bolsonaro mantém os 31%, Ciro sobe de 14 para 16 e o Leite tem 6. No cenário 3, nós temos uma outra figura do PSDB, já que o Partido dos Tucanos vai fazer prévias agora até o final do ano e participarão dela até esse momento Dória, Leite, Tasso Gereissati e Arthur Virgílio. Então aqui aparece Lula com 35, um pouco menor do que nos dois últimos cenários, Bolsonaro com 32, Ciro repete o cenário 1 com 14%, e Tasso repete o número do Dória, tem 8. São só esses 4 testados. E no quarto cenário, entra o Mandetta, no lugar da vaga dos tucanos. Lula aparece com 37, Bolsonaro vai para 35, Ciro Gomes fica com 10, Mandetta 7. Então o que a gente tem que analisar? Quem será o candidato do PSDB? Não sei, mas não tem também tanta diferença assim. Vai de 6 com o Leite, que é o que tem menos e é o menos conhecido, até 8 com Dória e Tasso. Ciro Gomes teve um crescimento considerável em relação à última pesquisa e à penúltima. A última pesquisa a gente teve lá na última, até analisei aqui, um cenário diferente. A Exame Ideia pesquisou apenas 3 candidatos em todos eles. Uma sugestão até dada, não sei se foi por conta disso, mas por Reinaldo Azevedo, de testar essa tal terceira via. E nela, Ciro, só com Lula e Bolsonaro concorrendo, Ciro aparecia com 13. Então ele não tinha concorrência de nenhum tucano e nem do Mandetta. Então ele aparecia lá com 13 e agora ele chega a aparecer aqui com 16. Então é um crescimento tendo concorrente. É algo a ser considerado. Por isso que eu digo assim que Ciro está numa tendência de crescimento nessas pesquisas que fazem aí, como apontou já o Poder Data, que também traz números mensais. Lá ele tinha de 6, foi para 10, crescendo também no segundo turno. Aqui a gente observa então o Ciro, que em abril, vamos pegar os números de abril, porque lá sim, o Exame Ideia fez um levantamento com vários nomes. E a gente teve lá o Ciro que oscilava de 8, quando você tinha Sérgio Moro, Huck, Danilo Gentili, Amoedo, Mandetta, enfim, vários outros aqui. O Ciro aparecia com 8 também quando você tinha Tasso Gereissati, e agora no cenário com Tasso ele aparece com 14, porque ele fez, o cenário de agora ele é mais enxuto.
Então, e de lá para cá, de abril para cá, nós tivemos a desistência da Moedo, a desistência do Huck. Sérgio Moro falou que não ia, agora já levanta a possibilidade de talvez ir, enfim. E o Ciro aparecia no melhor dos cenários em abril com 9. Então a gente observa que, pegando os melhores cenários, ele foi de 9 para 16. Então é um crescimento considerável que se confirma também na pesquisa espontânea, que é aquela quando você não apresenta os nomes. Então o Ciro tinha 4% agora em maio e ele aparece com 6%. E o voto espontâneo ele é interessante a gente analisar, porque é aquele assim, você não apresenta nomes, então é um voto mais sólido. E alguém pode dizer, William, mas Bolsonaro tem 19 nessa agora e Lula tem 22. Sim, todos esses números podem mudar daqui para frente. E detalhe, 42% dos eleitores, quando perguntados assim, você vai votar em quem no ano que vem? Não falaram o candidato, não sabem. Então, assim, 42% não tem na ponta da língua o nome do seu candidato para o ano que vem. Isso deve ser, sim, considerado. Outro detalhe interessante, alguém pode falar assim, William, mas esse cenário com poucos nomes, ele tende a se concretizar? Não sabemos, não dá para prever futuro. Mas mesmo que tenhamos vários, eu acho que nós teremos muitos candidatos no ano que vem, tem aqueles partidos que sempre lançam um ou outro ali para marcar presença. Em 2014, nós tivemos 11 candidatos, mas a eleição deu uma funilada nos 3 primeiros, ficando Dilma com 41,59%, Aécio 33,55%, Aécio, lembrando que até 15 e 20 dias antes das eleições tinha 15% e 16%, ele praticamente dobrou em alguns dias. Marina, que despontava ali para ir para o segundo turno contra a Dilma, né, de forma até tranquila, caiu para 21,32%, e o quarto lugar foi a Luciana Genro com 1,55%. E em 2018 já foi diferente, teve ali Bolsonaro, o Haddad, o Ciro em terceiro, o Alckmin com quase 5%. Então em 2014 foi um cenário que talvez se repita em termos numéricos, mudando obviamente os candidatos, para 2022. Mais alguns números, a pesquisa vai trazer que a avaliação do governo piorou, ela é considerada aí ruim ou péssima para 54% da população e só 25% a consideram ótima ou boa. Detalhe que o Bolsonaro ainda tem aí a preferência do eleitorado evangélico, 42% deles aprovam a gestão. Quando indagado se Bolsonaro merece ser reeleito, 34% apenas dizem que sim. Esse é um detalhe interessante porque reeleição, no Brasil a gente teve a reeleição do Lula, teve a reeleição do Fernando Henrique, antes dele teve da Dilma. E é aquilo assim, você está satisfeito, você quer continuar? É quase que um plebiscito, olha, você quer continuar ou não? E hoje 34% dizem que sim. E aí esses números mais ou menos batem com o que Bolsonaro recebe lá quando indagado, junto com Lula, Ciro e os outros candidatos testados. 58% não querem que Bolsonaro seja reeleito. Número interessante. Lula merece voltar? Para 43% sim. Para 47% não. Ou seja, alguém que já teve 87% de aprovação. Claro, teve aí a Dilma com seu desastre econômico, que foi colocada lá por ele. O PT às vezes tenta esconder a Dilma, mas a Dilma foi escolhida pelo Lula. Com todo aquele desastre e tal, Lava Jato, com os seus abusos, ninguém nega. Só que o PT acha que o antipetismo é só culpa dos abusos da Lava Jato e de fake news, ignorando a tragédia econômica do governo Dilma. Mas a tragédia colocam só o quê? Na conta da crise de 2008, que aí eles se vangloriam de ter superado bem nos primeiros meses, mas aí eles dizem que ela foi se refletindo lá na frente. Tudo bem, não considero isso. E colocam a tragédia econômica na conta das pautas bombas do Cunha. Ou seja, o partido não tem responsabilidade. Mas o povo sabe, o povo tem essa noção. Por isso, ainda hoje, a rejeição do Lula só é menor que a do Bolsonaro nessa pesquisa. Bolsonaro é rejeitado por 40%. O número que se mantém aí praticamente ao longo dos meses. Foi 39% em maio, 40% em abril. Lula é rejeitado por 37%. Aumentou um pouquinho mais dentro da margem de erro. Era 36%. Moro rejeitado por 25%. Dória também tem se mantido, dá uma oscilada e volta para os 25%. O Dória conseguindo reduzir um pouco a rejeição dele, está em 24%. Chegou a ser 29% em abril. Mandetta teve a rejeição aumentada, era 11% em maio, foi para 24% agora. Ciro que tem feito assim um movimento interessante, era 28% em abril, a rejeição dele, caiu para 18% em maio, agora oscilou dentro da margem de erro, foi para 20%. Tássio e Leite tem rejeição baixa,
É porque são menos conhecidos. É natural que isso aconteça. No segundo turno, nós temos 13 cenários, não vou trazer todos para vocês. Pegando os 3 principais colocados, Lula venceria Bolsonaro 44-39, uma diferença que já foi de 8 no mês passado, agora está em 5, agora está dentro da margem de erro. Bolsonaro ganharia do Ciro 41-39, também dentro da margem de erro. E Lula venceria Ciro Gomes com 45 para o Lula, 34 para o Ciro. Então a gente vai analisando esses números, observando tendências, e o que eu tenho dito, eu tenho que manter essa coerência, não é agora que o Ciro aparece com 14%, com 16%, vão falar, agora você está falando isso. Não. Desde quando o Ciro aparecia com 6% em algumas pesquisas, como apareceu agora nessa do IPEC, eu tenho dito, o candidato conseguir chegar aí entre 15% e 16%, ele tem uma forte chance de dar um sinal para o eleitor que hoje está com Bolsonaro porque não quer Lula, e está com Lula porque não quer Bolsonaro. Então pode ser que esse crescimento do Ciro, que está sendo divulgado, é exaustão pela militância de maneira correta, tem que divulgar mesmo. Pode ser que o eleitorado que está hoje com Bolsonaro e Lula, por uma questão assim de rejeitar o outro, olhe e sinta confiança e fale, então eu vou com ele também porque ele pode ser aquele que vencerá Bolsonaro e Lula ou tirará um dos dois no segundo turno. Então pode ser que surja aquilo que eu tenho chamado de onda terceira via. Não importa qual seja o candidato, não importa qual seja o projeto. Aquele que conseguisse colocar ali com 15%, 16% ou um pouco mais, ele tem grandes chances de desidratar os 2 primeiros colocados. Porque eu conheço gente que está com Lula hoje porque tem medo do Bolsonaro ganhar. E eu conheço gente que está com Bolsonaro morrendo de vergonha, mas que vota nele porque tem medo do Lula ganhar. E estes, que não são eleitores fiéis, que os 2 têm, a gente tem que respeitar isso, eles podem sim pular para o candidato terceiro na medida em que sentirem que existe sim uma chance real desse candidato ir para o segundo turno. Bom, meus amigos, eu reforço a ideia, é um retrato do momento, não dá para empolgar demais e nem para desanimar. É só um sinal e a gente tem que observar as tendências, lembrando sempre, esse canal tem o objetivo de valorizar a boa política, boas ideias e bons projetos. Este é o momento da gente fazer isso. Dialogar com os outros, aquele candidato que você gosta mais, fale do que ele defende, fale das suas ideias, de como ele tem construído propostas para o futuro do Brasil naquilo que realmente importa. Com muito cuidado com as distrações que tentam colocar para desviar o foco. O povo quer emprego, renda, saúde, segurança, educação. E é isso que tem que ser, de certa forma, debatido, inclusive pela militância dos muitos candidatos que se apresentam neste momento. Pessoal, valeu, agradeço a todos pelo apoio no canal Politizando e, claro, gostou do vídeo? Deixa o joinha e se não está inscrito e puder, se inscreva no canal que isso é muito importante para nós.